Oi, pessoal! O nosso grupo ficou com o tema tolerância imunológica e ele é composto por mim, Ariane, pela Marcela, Larissa e Rosiane. Eu vou estar introduzindo o tema, dando uma visão geral e as meninas vão prosseguir. Bom, o que é tolerância imunológica? Tolerância imunológica é a capacidade que o sistema imunológico tem de não atacar as próprias células e os próprios tecidos do organismo, evitando com que haja reações autoimunes prejudiciais. Esse processo é um processo muito complexo, com vários mecanismos que são desenvolvidos ao longo da vida do indivíduo. A quebra da tolerância imunológica pode gerar doenças autoimunes. É quando o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos saudáveis do corpo, como artrite reumatoide, lúpus e diabetes tipo 1. Nós temos dois tipos principais de tolerância imunológica, central e periférica. A tolerância central, ela ocorre no timo e na medula óssea. É quando as células imunes são educadas para reconhecer e eliminar as células potencialmente prejudiciais para o nosso organismo. Por outro lado, a tolerância periférica, ela envolve vários mecanismos que suprem e regulam as respostas imunes dos tecidos periféricos do nosso corpo, como os linfonodos, o baço, os tecidos linfóides associados às mucosas. Agora eu vou falar um pouco sobre a tolerância dos linfócitos T. Ele é um aspecto crucial da regulação do sistema imunológico, porque ele envolve vários mecanismos complexos e eles garantem que essas células reconheçam e respondam apenas a antígenos estranhos, enquanto eles evitam atacar as células do próprio organismo, que é o que a gente não quer. Os linfócitos T, eles são essenciais para a resposta imunológica adaptativa, porque eles reconhecem os antígenos apresentados por células apresentadoras de antígenos, como o próprio nome diz. E eles desencadeiam respostas específicas para combater infecções de células cancerígenas. No entanto, ele reconhece crucial as células que sejam tolerantes aos antígenos próprios do organismo para evitar reações autoimunes prejudiciais. A tolerância nos linfócitos T é mantida por processos no timo, conhecidos como tolerância central, e por mecanismos periféricos. No timo, os linfócitos T, eles são expostos a antígenos próprios e aqueles que o reconhecem fortemente são eliminados por apoptose, conhecidos como seleção negativa. Mecanismos periféricos, como a ativação de células reguladoras, como os linfócitos T regulatórios, eles suprem as respostas autoimunes. As falhas nesses mecanismos que podem levar a doenças autoimunes, como esclerose múltipla e diabetes tipo 1. A tolerância dos linfócitos T ela é crucial para prevenir as reações autoimunes e manter a saúde do organismo. A anergia é um estado de inatividade funcional das células imunológicas, principalmente dos linfócitos T, que impede a capacidade de responder a estímulos antigênicos específicos. É uma forma importante de tolerância periférica que evita respostas autoimunes. Ela pode ser induzida pela falta de coestimulação adequada durante a ativação das células T. Na ausência dessa coestimulação, as células T elas se tornam anérgicas, incapazes de proliferar e produzir citocinas em resposta ao antígeno. Esse estado ele pode ser revertido, mas as células anérgicas elas muitas vezes pertencem inativas mesmo na presença de estímulos antigênicos. A anergia, ela desempenha um papel crucial na prevenção de respostas autoimunes, porque ela impede a ativação das células T que reconhecem os antígenos próprios na ausência de sinais de perigo associados à infecção ou doenças. Também pode ser explorada terapeuticamente para induzir tolerância imunológica em condições como alergias e doenças autoimunes. Eu vou falar um pouco sobre os receptores inibitórios. Eles são proteínas espessas na superfície das células T e eles desempenham um papel crucial na modulação da ativação das funções das células T, porque eles são receptores que podem ser ativados por ligandes específicos, geralmente espessos em células apresentadoras de antígenos ou células tumorais.
e eles transmitem sinais intracelulares que inibem a ativação e a função das células T. Eu vou resumir um pouco para vocês. A regulação da resposta das células T, elas são por receptores inibitórios. Ele é um mecanismo crítico de controle do sistema imunológico. Ele garante com que as respostas imunes sejam apropriadas, equilibradas e direcionadas contra ameaças específicas, ao mesmo tempo em que evitam danos ao próprio tecido do organismo. Delegação de células T via morte por apoptose. Durante o desenvolvimento das células T, no timo, ocorre um processo chamado seleção negativa. Nesse processo, as células T, que reconhecem moléculas próprias do organismo com alta afinidade, são eliminadas através da indução de apoptose. E isso garante que não haja células T autorreativas que podem atacar o próprio tecido do organismo. A delegação da célula T autorreativa via morte por apoptose é essencial para manter a alta tolerância e prevenir o desenvolvimento de doenças autoimunes. No entretanto, em algumas situações, esse processo pode falhar, permitindo que as células T autorreativas escapem e causem danos do tecido do organismo ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Compreender os mecanismos e evoluções de delegação das células T via morte por apoptose é fundamental para compreender as bases imunológicas dessas doenças autoimunes e desenvolvimentos tratamento diretamente para restabelecer a autotolerância e prevenir danos aos tecidos. Papéis das células T regulatórias na autotolerância e autoimunidade. As células T são peças-chave nesse processo, uma vez que elas têm a capacidade de suprir a ativação e a função de células T autorrelativas. Essa supressão é essencial para prevenir o desenvolvimento de doenças autoimunes, nas quais os sistemas imunológicos atacam os próprios tecidos do organismo. No entretanto, em algumas situações, ocorre uma disfunção nas células, levando a uma quebra da autotolerância e ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Por exemplo, a diminuição na quantidade ou na função de células TANGs podem contribuir para o desenvolvimento de células como diabetes tipo 1, doenças inflamatórias intestinais e esclerose múltiplas. Essas citocinas produzidas pelas células T desempenham um papel crucial na regulação de resposta imunológica, controlando a magnitude e a duração da resposta imunológica, promovendo a tolerância imunológica. Citocinas inibitórias produzidas por células T reguladoras. Um exemplo de citocina L-10, que é produzido pelas células T, tem propriedade anti-inflamatória. E a L-10 inibe a ativação de outras células T e reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias, como interferon-gama e o fator de necrose tumoral alfa. Esses mecanismos de ações das células T são essenciais para manter a homeostase do sistema imunológico, prevenindo respostas imunológicas e exagerando e limitando dano tecidual durante a resposta imune. Mecanismo de ação das células T regulatórias. Existem vários mecanismos pelos quais as células T podem atuar. Um dos principais é a supressão por contato celular, em que as células impedem diretamente com as outras células elefatoras e inibem sua resposta imune. As células também podem secretar sintomas imunossupressores como IL-10 e TGF, que atuam inibindo a ativação de outras células e reduzindo a produção de citocinas pós-inflamatórias. Após a migração para os tecidos,
periféricos, as células são mantidas e amplificadas pela ação de citocinas, responsáveis por impulsionar a produção e a sobrevivência dessas células. Além disso, os estudos recentes surgem que a microbiota intestinal também desempenha um papel importante na produção e na manutenção das células T e a influência dos organismos presentes em nossos sistemas digestivos na homeostase do sistema imunológico. Marcadores, fenótipos e heterogeneidade das células T regulatórias. É importante destacar que nem todas as células T expressam esses marcadores de maneiras uniformes. O que contribui para a heterogeneidade da população das células T é essas heterogeneidades, que pode ser resultado de diferentes origens das células, bem como as diferentes estágios e diferentes avaliações. A compreensão dessas heterogeneidades e dos diferentes marcadores fenótipos das células T gentes é essencial para identificar e isolar características adequadamente dessas células e compreender melhor suas funções e suas ampliações na saúde e na doença. A função das células T é essencial para evitar o desempenho de doenças autoimunes, onde ocorre uma ativação excessiva do sistema imunológico contra os próprios tecidos do organismo. Além disso, a supressão pelas células T também é importante para o controle da resposta imunológica durante a infecção, prevenindo danos teciduais causados pelas respostas imunes adquiridas. Supressão pelas células T regulatórias. As células T possuem a capacidade única de suprir e ativação em função de outras células, incluindo células T citóticas e células T auxiliares. Elas fazem isso através da liberação de mediadores imunossupressores, como citocinas e anti-inflamatórios, e fatores de crescimento que inibem a resposta imunológica. Além disso, a regulamentação das células T por receptores inibitórios é importante para prevenir reações autoimunes e por esses receptores desempenhar um papel essencial na autotolerância, eles ajudam a prevenir a resposta imunológica contra os próprios tecidos do organismo, reconhecendo e iluminando células T autorreativas. Regulação das respostas das células T por receptores inibitórios. As células T são um componente essencial no sistema imunológico. Elas são responsáveis pelas respostas adaptativas ou imunes. Por isso que é importante que essa resposta ela seja regulada para evitar danos excessivos aos nossos organismos. Os receptores inibitórios das células T, eles desempenham um papel fundamental nesse processo e eles são proteínas expressas nas membranas das células T, que quando ativadas por moléculas específicas, enviam sinais inibitórios que freiam a ativação das células. Esses receptores, eles enviam as respostas imunes excessivas, controlando a magnitude e a duração da resposta. Então, esse capítulo fala sobre a tolerância imunológica e a autoimunidade, né? Que é a capacidade do sistema imunológico de evitar respostas contra os próprios tecidos do corpo. Fala sobre os mecanismos pelos quais os linfócitos T e B se tornam tolerantes aos próprios antígenos deles, prevenindo contra doenças autoimunes. A tolerância central, ela ocorre nos órgãos linfóides primários. E a tolerância periférica, como o nome já fala, ocorre nos tecidos periféricos, né? E como a gente já sabe, falha nesses mecanismos podem causar a autoimunidade. Então, já falando sobre a imunidade dos micro-organismos, a gente vê que
como que o sistema imunológico combate, né, diferentes tipos de micro-organismo, né, incluindo bactérias extracelulares, intracelulares, fungos, vírus, qualquer outro tipo de parasita. Cada tipo de micro-organismo, ele desencadeia uma resposta imune específica, né, para aquele caso. E a gente também consegue examinar o desenvolvimento de vacinas e estratégias para poder melhorar, né, a imunidade contra esse tipo de infecção. As reações de hipersensibilidade são respostas imunes exageradas que causam danos ao hospedeiro, né? E existem diversos tipos de reações de hipersensibilidade. A gente pode incluir doenças causadas por anticorpos e por linfócitos T, né? E para poder tratar essas condições, a gente usa abordagens terapêuticas. Então, já falando sobre a imunidade dos tumores, para a gente poder ter uma abordagem promissora contra o tratamento de câncer, a gente pode destacar a imunoterapia, vacinas tumorais e inibidores de checkpoint imunológico. Então, a imunologia do transplante, ela foca muito na resposta do sistema imunológico a enxertos de tecidos e órgãos. Nesse capítulo, a gente consegue explorar mais a resposta imune adaptativa a aloenxertos, aos padrões e mecanismos de rejeição de enxertos, as abordagens para prevenir, para tratar uma rejeição, e também a gente consegue, né, ver que cobre transplantes genogênicos, transfusões de sangue e transplantes de células-tronco hematopoéticas. A alergia ela é uma reação exagerada do sistema imunológico a uma substância inofensiva para a maioria das pessoas, né, como poeira, ácaros, elas estão presentes em certos tipos de alimentos, medicamentos, produtos químicos, ambientes. Quando a pessoa alérgica entra em contato com a alergia, o sistema imunológico ele produz anticorpos, né, que desencadeiam uma série de sintomas para poder combater, né, desde sintomas leves a graves, né, como dificuldade de respirar e tal. E para o tratamento das alergias, a gente pode incluir medicamentos, né, para poder controlar os sintomas, imunoterapia, evitar, né, exposição a esse tipo de ambientes, imunodeficiências congênitas e adquiridas, né, elas são falhas no sistema imunológico, que resultam em maior susceptibilidade a infecções, né? As congênitas estão presentes desde o nosso nascimento e as adquiridas é a que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Como HIV, né? A AIDS. As características gerais das doenças autoimunes podem ser sistêmicas ou algo específicas, dependendo, né, da distribuição dos autoantígenos, né, que são reconhecidos. As sistêmicas, como o lúpus, né, eritematoso sistêmico, são causadas, né, por complexos imunológicos presentes na circulação. E em contrapartida temos as doenças específicas dos órgãos, né, como a miastenia de Graves, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, resultando, né, de doenças direcionadas contra os autoantígenos, restritos a determinados tecidos. Vários mecanismos são responsáveis por lesão, né, do tecido em diferentes doenças autoimunes. Esses mecanismos, né, eles incluem complexos imunológicos, autoanticorpos, né, circulantes e linfócitos T, e a natureza dominante da resposta autoimune determina as características clínicas e patológicas da doença. Doenças autoimunes tendem a ser crônicas, progressivas e de autoperpetuação. E essas doenças persistem, né, e elas podem piorar ao longo do tempo devido a essas persistências mesmo dos autoantígenos, né, que continuam a ativar esse sistema imunológico, e a liberação e a modificação de novos antígenos teciduais, né, que desencadeiam uma resposta imunológica contínua, contribuindo para a progressão da doença.
as anormalidades imunológicas que levam a essa autoimunidade, né? Como tolerância ou regulação defeituosa, né? A falha desses mecanismos de autotolerância, né? Em células T ou B, né? Levando ao desequilíbrio entre a ativação e o controle dos linfócitos, né? É a causa subjacente de todas essas doenças autoimunes. Porque todos estão sujeitos, né? A desenvolvimento da autoimunidade, devido a falhas, né, desse controle do sistema imunológico contra ataques do próprio corpo, né? E essas falhas podem surgir, né, durante o desenvolvimento das células de defesa ou na regulação das respostas imunológicas, resultando na sobrevivência de células autorreativas ou na incapacidade de impedir sua atividade prejudicial contra os tecidos próprios, né? Apresentação anormal dos autoantígenos também, né, que são alterações do corpo, como aumento da produção de substâncias, de danos celulares, podem expor partes não reconhecidas, né, pelo sistema imunológico como próprias e desencadeiam uma resposta autoimune, né, devido à falta de tolerância imunológica, ou até mesmo inflamação ou uma resposta imunológica inata inicial, né? Essa resposta inicial pode desencadear respostas autoimunes, né, se as células apresentadoras desse antígeno, né, estiverem hiperativas, ativando, né, descontroladamente essas células T, que são elas que regulam, né, essas respostas imunológicas, né, a proteínas, muitas das quais são os alvos, né, das doenças autoimunes. E a ligação genética entre as células T, né, e as doenças autoimunes, né, destaca a falha, né, da autotolerância das células T como fator-chave, né, porque essas células também contribuem para a produção de anticorpos, né, essenciais na autoimunidade. As bases genéticas, né, da autoimunidade, tivemos, né, estudos iniciais, né, sobre essas doenças autoimunes e destacamos, né, sempre uma forte conexão com a genética evidenciada pela similaridade entre os gêmeos idênticos em comparação com os gêmeos, né, não idênticos, né. Essa pesquisa também revelou que várias doenças, né, autoimunes resultam também de uma complexa interação entre múltiplos genes e fatores ambientais. Esses genes podem influenciar tanto mecanismos, né, gerais de regulação do sistema imunológico, né, quanto danos específicos a órgãos, né. E cada variação genética também contribui, né, de maneira incremental, né, para essa suscetibilidade dessa doença, né, que compreende esses genes, né, que eles interagem entre si, né, com o ambiente, e ainda é um desafio na pesquisa, né, sobre essas doenças autoimunes. A associação, né, desses alelos de MHC com a autoimunidade, né, esses genes MHC, especialmente o segmento HLA, né, são fundamentais na predisposição genética, né, às doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, né, a espondilite anquilosante, cetos HLA também aumenta o risco dessas doenças, né, embora detectável por testes sorológicos, a verdadeira ligação pode estar com outros genes relacionados, né? Então, polimorfismos afetam essas fendas, né, de ligação peptídeos do MHC. No entanto, sua presença é suficiente, né? É suficiente para desencadear, né, essa doença, como visto até em pessoas saudáveis. Esses mecanismos, né, subjacentes ainda estão totalmente compreendidos, não. Mas eles podem envolver a apresentação dos peptídeos autoantigênicos pelo MHC e a regulação das respostas das células T. Os polimorfismos em genes não HLA associados à autoimunidade, né? Essas análises genéticas das doenças autoimunes, elas revelam múltiplos polimorfismos, né, genéticos, combinados, né, com fatores ambientais, desencadeando a autoimunidade, né, desencadeando a normalidade imunológica, né? Embora poucos genes estejam diretamente ligados a essa doença, estudos associativos identificaram variantes genéticas relacionadas. Essas variantes afetam genes ligados ao desenvolvimento e na regulação do sistema imunológico, né, podendo aumentar ou reduzir o risco dessas doenças autoimunes. Mudanças epigenéticas também podem influenciar a expressão gênica relacionada a essas doenças. A normalidade de gene único herdadas, né, mendelianas, que causam a autoimunidade, tiveram alguns estudos, né, identificando genes raros, né, essenciais para manter essa tolerância aos autoantígenos, né,
influenciando diversos mecanismos, né, imunológicos. Mutações entre os genes, né, de complemento, como CQ1, não, C1Q, quer dizer, o C2 e C4, né, eles estão relacionados à doença autoimune, semelhante ao lúpus, enquanto variações genéticas, né, no receptor FCY-RIB estão ligadas à falha na regulação negativa, né, das células B. O papel, né, das infecções também na autoimunidade. As infecções virais, bacterianas, né, elas podem desencadear, né, ou agravar essas doenças, né, autoimunes, mesmo após a eliminação, né, do micro-organismo, devido a essas respostas imunológicas, né, desreguladas. Isso pode ocorrer tanto por mecanismos principais, né, como desencadear essa resposta imunológica, né, inadequada, incluindo respostas cruzadas, né, entre esses antígenos microbianos, né, e autoantígenos, ou ela conferindo proteção contra certas doenças autoimunes. Além disso, a composição, né, também da microbiota intestinal e cutânea pode influenciar nesse desenvolvimento dessas condições, né, sugerindo alvos terapêuticos futuros. Outros fatores também, né, na autoimunidade, né, incluem, né, mudanças nos tecidos, né, que expõem antígenos, as influências hormonais, especialmente em mulheres. No entanto, né, o entendimento atual ele ainda é incompleto, com esperança de no futuro, né, a gente ter mais clareza sobre esse tema, né, através dos avanços, né, tecnológicos e no conhecimento dessa autotolerância. Então, bem resumido, né, a gente vê que essa tolerância imunológica, né, ela é a falta da resposta do sistema imunológico ao antígeno, né, que é crucial para evitar, né, essas doenças autoimunes e podendo induzir, né, tolerância, né, administrando antígenos útil ao tratamento dessa rejeição de transplantes e doenças autoimunes e alérgicas, né, e que a falha dessa tolerância, né, dessa autotolerância à base das doenças autoimunes, né, que é influenciada por fatores genéticos e às vezes até desencadeado também por infecções.